Olá, eu sou o professor Tiago de Castro e nós estamos aqui em mais um episódio do podcast em comemoração aos 30 anos do curso de Direito da nossa Univale. Ao meu lado, o professor André Rodrigues, coordenador do nosso curso, e hoje nós temos uma convidada super especial. Nesse episódio vamos conversar com uma egressa de sucesso. Doutora Adeliana Xavier está conosco aqui e vai contar um pouquinho da história, vai contar um pouquinho das memórias, daquilo que ela viveu aqui enquanto egressa. Ela que é sucesso na Polícia Civil de Minas Gerais e nós temos a honra de conversar hoje. Não é isso, coordenador? Dá um alô pra gente. É isso mesmo, professor Tiago. Nessa série de programas, eu acho que melhor do que ela, uma mulher delegada que saiu aqui da Univale. A gente tem vários alunos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Eu falei assim, não, para representar os egressos de sucesso, nada melhor que a nossa egressa doutora Adeliane. A Adeliane foi uma aluna de sucesso. A trajetória dela foi esplêndida, não é da minha época, que a minha época é dos últimos 10 anos, mas Jesus, marcou a história do nosso curso, continua marcando e eu tenho certeza que em breve continuará marcando a história do nosso curso de Direito da Univale. Adeliane, é um prazer ter você aqui, querida. Nossa, depois dessa recepção, gente, eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que é uma grande honra voltar para a Univale. Eu estou, na Univale, que agora eu sou mestranda do JIT. E é bom a gente relembrar a trajetória, tudo que a gente viveu. Toda vez que eu entro aqui no Campus 2, porque o curso de Direito era aqui no Campus 2, me traz tanta memória de áreas que eram, assim, de muito capim. Hoje a Univale é uma grande cidade, né? E eu fico olhando como que a gente cresceu, como que evoluiu, como que a Univale hoje ela é uma outra estrutura. E a gente teve muita história, a gente vivenciou muita coisa bacana, a gente viu a construção da biblioteca, do templo ecumênico, porque quando eu entrei não tinha, a biblioteca era numa salinha pequena. E você entrou qual ano? Eu entrei aqui em 1998 foi meu primeiro ano de curso. Formou em 2003? 2002, eu entrei em fevereiro de 98 e me formei em dezembro de 2002. Doutora Adeliana, de onde é? Adeliane? Eu sou de Ipatinga. Ipatinga, cidade do lado. Por que escolheu o direito? Conta pra gente. Então, eu sempre tive essa vontade de fazer algo por alguém. E eu acho que o direito, ele nos dá um leque de oportunidades, ele não engessa a gente. A gente pode fazer concurso, a gente pode advogar, a gente pode ser defensor público, são tantas coisas que a gente pode fazer em prol da sociedade. E conhecer leis, né? A lei é o que faz o país movimentar, é através das leis que a gente consegue viver. E isso sempre me encantou. Fazer o direito, de poder fazer algo por alguém, de poder ajudar alguém. Quando eu comecei a fazer o curso, eu conheci diversos delegados de polícia, eu ouvi diversas histórias dos delegados de polícia. E isso, eu vou fazer direito, mas o meu foco vai ser o concurso público, porque eu quero fazer mais. Na graduação já teve essa percepção, já teve essa vontade? Já. Eu fiz o curso pensando, não, eu quero fazer concurso. E o foco era ser delegado de polícia. No entanto, que eu nunca fiz outro concurso. Uma dúvida, a professora, já estou falando professora. Já está professando, tá? Delegada, professora. Mestrando agora? Mestrando, olha o sinal das profecias, terminando o mestrado. Mas seguinte, veio curiosidade, veio de Ipatinga para GV para estudar? Foi. Então detecta que, professor Tiago, que Valadares é esse polo educacional. Sim, muitas pessoas vêm de fora. Sim. Eu já conhecia, né? A minha mãe, ela é de Coroaci, que é aqui pertinho. E a infância dela, ela passou muito em Valadares. Eu tenho tios que moram aqui. Eu sempre conheci a cidade. E a cidade é caminho... Antigamente, a gente ia para a praia, para o Espírito Santo, passando por Valadares, né? Pois então era caminho, a gente sempre conheceu. Guriri, partiu Guriri. Justo passava dentro de Valadares. Então, a gente... eu sempre convivi aqui, eu conhecia toda a estrutura. E eu tinha muita vontade de estudar fora, mas eu não queria ficar tão longe de casa. Eu acho que sou filha do meio, canceriana, tem esse trem, né? A raiz ali. Raiz. Então, eu queria ter a experiência de viver o mundo acadêmico numa universidade, mas estar próximo dos meus pais. Então, e Valadares é uma cidade que me atendi em todos os sentidos. Então, é lá que eu vou estudar. E passei aqui na Univale. Sobre o curso, começou aqui na Univale, e aí? Foram 5 anos de labuta.
5 anos de labuta. O que foi mais desafiador para a doutora Adeliana naquele momento? Nossa, eu acho que a universidade como um todo é um grande desafio. Eu acho que a gente sai do mundinho, que eu falo que é um mundinho, um fantástico mundo de Bob, o mundo que a gente está na escola. Porque você tem ali seu pai, sua mãe, cuidando de tudo e tal. E aqui, de repente, você convive com adultos, com pessoas adultas, cada um batalhando por uma coisa diferente, buscando um futuro melhor para si. É você por si mesmo, por mais que você tenha amigos da universidade. É você quem batalha, é você quem corre atrás, é você que senta para fazer pesquisa. E na minha época de universidade, a gente não usava tanto isso aqui, né? A gente era tudo biblioteca e sentar para fazer livros e conversar. E isso, para mim, tudo foi um grande desafio. Viver a universidade foi um grande desafio. Chegar nesse campus gigantesco foi um grande desafio. E é interessante, eu falo para os nossos alunos que conhecem hoje o Campus 1 e falam, para a Univale a gente só quer ir lá numa aula magna, que é muito longe, mas é interessante, né? Esse ajuntamento de vários cursos dialogando, alunos, e aí festas também, que a universidade... E tudo era aqui, tudo funcionava aqui, gente. A gente convia, todos os cursos eram aqui. Lá em cima funcionava só, acho que a administração. E tudo era aqui embaixo. Então, a gente conversava com todos os cursos, a gente conhecia gente de todas as tribos, porque estava todo mundo aqui. Isso aqui era um mundo. Sua turma era grande? Nós começamos com mais de 30 alunos. E aí, quantos formaram? Não, aí vai saindo pelos... Vai sair. Um dá uma desanimada. Mas a gente formou ainda uma turma grande, a gente formou mais de 20 pessoas. Tem contato com essa galera ainda? Tem, a gente tem um grupo de WhatsApp. A gente tem. E aí, me fala uma situação engraçada. Na sua graduação, uma situação divertida, algo que te marcou, não só no lado da aprendizagem, mas algo assim que foi marcante para você, para a turma? As aulas do professor Afrânio, elas eram sempre marcantes, porque ele era muito divertido. Então, são aulas que eu nunca esqueci. E ele sempre brincava. Eu lembro que a gente era da turma do fundão, né? Eu tenho que entregar. Aí a gente sentava, assim, e eram só mulheres lá na turma do fundão. O professor Afrânio falava assim, eu tenho até medo desse fundão depois que formar, depois que passar da graduação. E ele brincava muito com a gente. Eu acho que as aulas do professor Afrânio, elas tinham isso. Então, foram aulas que me marcaram bastante. Que era só as mulheres no fundão, e ele ficava pegando no nosso pé. Por que vocês não sentam na frente, gente? Olha o espaço que tem aqui. E ele sempre se divertia com a gente nisso aí. Para mim, as aulas dele me marcaram bastante por conta disso. Doutora, se pudesse voltar no tempo, faria alguma coisa diferente no tempo da instituição, no tempo da graduação? Não, de jeito nenhum. Nossa, isso aqui... A Univale foi um grande aprendizado. Eu saí de dentro da casa do meu pai e da minha mãe e caí aqui dentro, nesse complexo de tribos. E a gente conheceu muita gente. E, querendo ou não, por mais que a gente tenha um foco de estudo, existem as festas, existem as caloradas. Participava de tudo? E quando a grana permitia, a gente participava. Porque estudante é triste, né? A gente anda com dinheiro contado. Mas era muito divertido. Eu lembro que a gente sentava na cantina, não sei nem se ela existe ainda, não era essa, era mais no fundo. E a gente sentava lá naquela roda de colegas, e a gente ficava um tempão ali batendo papo. Às vezes o professor liberava um pouco mais cedo, a gente chegava um pouco mais tarde, e a gente trocava altas ideias, e como que a gente conheceu mundos diferentes. É o famoso sair da caixinha. Você convive com histórias diferentes, você vivencia vidas diferentes. E isso é muito interessante, você sair do seu mundo, porque você olha para o seu mundo e fala assim, nossa, mas o meu mundo em si é muito pequeno. E a universidade, ela traz essa possibilidade desse mundo gigantesco, de você conviver com tantas pessoas, de você... E, assim, eu estudei com muitas pessoas de Timóteo, que era muito perto lá, de Ipatinga mesmo, muitas pessoas de Valadares, pessoas do Espírito Santo, pessoas da Bahia, e cada um com uma história, e era muito bacana a gente aprender essas convivências com essas pessoas. Então, eu não faria nada diferente, muito pelo contrário. Acho que se eu pudesse fazer direito de novo, eu faria. Eu falo com o professor Bernardo, eu falei, eu tenho vontade de fazer direito de novo, só para ter um professor como você, porque eu acho ele fantástico. Então, e a universidade, eu participei de uma aula com o Bernardo, e como que o curso de direito evoluiu. Como que, quando a gente começou, ele era um curso muito mais engessado. Hoje ele é um curso tão expansivo, um curso tão amplo. Dinâmico. Né? E você debate muito mais temas. Gente, eu entrei na universidade em 1998.
Eu já vou ir para mais de 20 anos de formado, então dá mais de 20, né? É interessante, professor Tiago, que recentemente a doutora Adeliane participou com a gente de uma aula integrada, e quando ela fala essa questão de curso dinâmico, que a gente discutiu uma série da Netflix, da Google Play, não lembro, uma série do caso Evandro, aquela situação clássica, que dialoga não só com direito, dialoga com outras áreas, e lembro que a participação dela foi esplêndida. Então, essa marca que, claro, que a gente vai ao longo do tempo inovando e queremos inovar cada vez mais, é sinal que a gente, né, consagra alunos de sucesso, né? Ontem foi a Adeliane, hoje a pegada tem que ser diferente, porque o diálogo hoje é cada vez mais importante na formação do aluno de direito. E é bom ver isso, professor. Quando eu vejo o curso que eu fiz, os professores, como que era a dinâmica do curso, e ver como que os alunos são hoje, como que as aulas são ministradas. Eu falo que eu participei de uma aula do professor Bernardo, eu sou muito fã do professor Bernardo. E os alunos, eles fizeram um trabalho de campo, eles foram em locais para falar sobre diferenças, sobre coisas que marcaram. Eu lembro que teve um grupo de alunos que foi no lixão e trouxe as mazelas do lixão. Teve o pessoal que trabalhou essa questão de não ter rampa de acesso. Direito e fotografia, isso! Atividade de sucesso. E eu fiquei encantada. Foi um trabalho assim, que eu fiquei fascinada, porque tira o aluno de dentro da sala de aula. Do mundinho ali, justamente, né? Daquela coisa, a distrita lei, aquilo ali. Não, peraí, vamos para a prática. Aonde é o direito saindo do papel, materializado. E foi assim, toda vez que eu encontro com o professor Bernardo, eu falo que aquela participação, para mim, foi marcante. Porque você vê os alunos que eles não estão enjaulados dentro de sala, que os alunos não usam antolhos, que você tem que tirar os antolhos e enxergar o mundo como um todo. E o professor Bernardo, ele trouxe os alunos, e são alunos do primeiro ano, eu acho, primeiro período. Começando, engatinhando na faculdade. Eles já começam o curso com esse choque de realidade. O direito, ele está aqui para todos, e a gente tem que ver onde está falhando. E quando ele fez essa aula de direito e fotografia, principalmente dos alunos que trouxeram as imagens do lixão, que você olha para as fotos e vê assim, a minha Constituição Federal garante dignidade a todo brasileiro. E aquelas pessoas que vivem do lixão, aquelas pessoas que até pouco tempo atrás não tinham identidade. O que eu posso fazer para melhorar isso? Isso dá um choque de realidade na gente. Eu acho que aqueles alunos que começaram o curso fazendo esse trabalho, eles vão olhar o direito e vão ter uma ambição em relação ao direito de uma maneira muito mais ampla do que só sentar atrás de uma mesa, seja como delegado, como juiz, como promotor, seja como advogado, sentar lá para despachar, para fazer uma petição. Eu acho que a visão vai ser diferente. E precisa ser, né? Diferente. Precisa. Uma curiosidade. A professora disse aqui o nome do professor Afrânio. Foi meu professor, inclusive. Além do professor Afrânio, quais professores que a gente sabe que sempre tem aquele que marca a nossa formação, sem ser os da área do penal, né? Tá excluído o penal, tá excluído. Quais professores aí que você... Opa, esse professor não encheu linguiça, não enrolou muito, esse professor realmente marcou a minha formação. Nossa, eu tenho professores que marcaram a minha... O Ronald Amaral, que não tinha como, né? Eu estou na área do penal e ele foi marcante, porque ele faz a gente se apaixonar pelo direito penal. O professor Rogério Miranda, inclusive, foi meu... Aí se viu? É imparcial. Foi o meu orientador no TCC. Eu tive o professor Sancler, que hoje quem está aqui é a filha dele. E o professor Sancler, ele é maravilhoso, aquele professor calmo, que ele sentava junto com a gente, trocava ideia. E ele ensinou o direito do trabalho de uma maneira muito descontraída. Isso era muito bacana. Então, são professores... Nossa, a professora Rosemary Mafra. Até hoje eu troco ideia. Eu chamo ela de professora até hoje. Eu encontro com ela. A Mafra, professora. Ela é maravilhosa. Então, eu tive muitos professores que marcaram.
O professor Afrânio marcou, porque ele era divertidíssimo. As aulas, eles eram muito divertidos. Ele pegava no nosso pé, lógico que ele pegava. Mas ele não deixava ser aquela aula chata. Era muito bacana. Então, marcaram sim. Hoje nós estamos conversando aqui com uma egressa de sucesso, delegado de polícia por Minas Gerais, mas eu preciso, antes de entrar no sucesso da doutora Adeliana, falar dos colegas. Você tem também nome dos colegas assim que você pode destacar e falar assim: Tiago, André, formaram comigo fulano, e hoje são destaque nisso, naquilo. Tem alguém? Eu tenho amigos advogados que sobressaíram. Eu tenho uma amiga que hoje é empresária, que é a Renata, que ela formou em Direito, mas ela se sobressaiu como empresária. Ela é a mãe dela. Eu tenho a Marta, que também é uma grande advogada aqui na região de Valadares, que milita muito, eu acho que direito ambiental, inclusive. E tem os colegas de fora, que moram na Bahia, que é o José Ferreira Neto, tem a Lucila, que trabalha aqui, que eu acho que ela está no fórum. No fórum, isso mesmo. Então, tem pessoas que marcaram. E a trajetória da doutora Adeliana pós-graduação? Pós-faculdade. Pós-graduação. Pegou o diploma, e aí? 2002 e passou no concurso de delegado. Eu passei em 2006. 2006. Foram 4 anos. 4 anos. Muito rápido, muito rápido. Vocês acham rápido? Sim. Nossa, eu achei muito devagar, mas vamos lá. Fez outros concursos antes? Conta pra gente. Então, quando eu saí da faculdade, e eu sabia que eu queria fazer concurso público, aí eu sou da turma dos privilegiados, que eu não precisava trabalhar, porque meu pai me bancava. Meu pai sentou comigo e falou assim: olha, você quer advogar? Eu falei assim: não, eu quero fazer concurso. Aí eu fiz a OAB, eu tenho minha OAB que está suspensa, eu nunca vou esquecer meu nome. Passa rápido. Pois é, minha OAB está lá, guardadinha, esperando. E meu pai falou assim: olha, então enquanto você estiver estudando para fazer concurso, eu vou te custear, vou te bancar. Então, eu morei 2 anos em Belo Horizonte, estudei num cursinho lá, presencial. E, nesse intervalo, eu fiz concursos para delegado em outros estados. Eu fiz Goiás e... eu acho que Goiás e Sergipe. E o Papai do Céu quis que eu ficasse aqui em Minas. Aí eu fiz 2 anos em BH, morei 2 anos em BH, depois vim para Ipatinga. Que eu sou de lá, fiz 2 anos desses cursinhos online, né? Telepresencial. E em 2006, eu entrei... Eu comecei a Cadepol em 2006, o concurso foi em 2005. A gente começou a Cadepol em 2006. Em 2005, eu fiz o concurso, passei, aí fiz a Cadepol. Final de 2002 para 2005 é muito rápido. Inclusive, passar no concurso de delegado de polícia de Minas Gerais, que a gente sabe que é um dos mais difíceis, né? E é muito concorrido. Eu lembro que foi uma loucura. E, assim, a expectativa de cada etapa, porque são 5 etapas, eu acho, é bem loucura. A vida do concurseiro não é fácil. Quando aprovada, depois a Cadepol, e aí? Primeira cidade já foi Valadares e por aqui ficou? Não. Conta pra gente eu fui aí. trabalhar numa cidadezinha chamada Mesquita, Sim. que é pertinho de Ipatinga. Eu fiquei em Mesquita 1 ano. Aí, nesse 1 ano, passou 1 ano, fui para Ipatinga, assumi a delegacia de homicídios de Ipatinga, e fiquei em Ipatinga até 2008. Aí, em 2008, eu fui trabalhar na Corregedoria Geral de Polícia em BH. Pesado, hein? Foi uma experiência fantástica. Imagina. Trabalhar na Corregedoria é surreal. Eu fiquei em BH 3 anos. Aí, voltei direto para BH. Para Valadares. Voltei para BH, voltei para Valadares, isso aí. Pode concluir. Aí, eu voltei e assumi a delegacia de mulheres em Valadares. E fiquei na Delegacia de Mulheres até 2021. Aí eu saí e assumi homicídios aqui agora. Veio uma curiosidade, você falando nessa trajetória aí, de lugares, algo que te marcou na sua trajetória até hoje, de delegada da Polícia de Minas Gerais, algo que inspira também, talvez no sentido de sentimento de justiça. Eu acho que, como delegada, a gente consegue... Uma vez uma pessoa me questionou no Instagram, perguntando como é que eu poderia ser tão feliz como delegada, se eu era obrigada a cumprir a lei. A gente estava fazendo um debate sobre históricos de boletins de ocorrência e essa pessoa veio me questionando: se você não faz isso, você não está cumprindo a lei. Eu falei assim: olha, todo boletim de ocorrência que aparece para mim, ele me traz uma história. E eu posso interpretar essa história. Então, nessa interpretação, eu não vou estar descumprindo a lei.
eu vou estar fazendo uma interpretação, a minha interpretação acerca daquele fato. E eu vou agir de acordo com o que eu acho correto. Então, todas as vezes que a gente vê, eu me sinto muito realizada quando eu consigo corrigir arbitrariedades, seja praticado pela Polícia Civil, pela Polícia Militar. E isso me dá uma sensação de dever cumprido, porque a gente acaba... Nós somos um pouco engessados, sem sombra de dúvidas, mas quando você pode minimizar o sofrimento para uma pessoa, ou uma injustiça causada, isso para mim é muito válido. Quando você soluciona um caso, igual eu fui almoçar sábado, e duas pessoas chegaram para mim no restaurante e falaram assim, olha, graças a você, ao seu atendimento na Delegacia de Mulheres, à sua postura nas redes sociais, eu consegui mudar de vida. Isso para mim não tem preço. Você saber que, por um atendimento diferenciado, as pessoas falam comigo assim, hoje no homicídios, as pessoas falam comigo assim, mas você se apura, quem morreu foi bandido. E eu penso, desculpa, e eu penso realmente, quem morreu foi um bandido. Pode até ser realmente um bandido, mas esse bandido que morreu, ele deixou uma mãe, ele deixou um pai, ele deixou uma esposa, ele deixou um filho. E, querendo ou não, essas pessoas vão cumprir prisão perpétua. Porque, por mais que aquela pessoa que morreu não seja uma boa pessoa, e o conceito de bom ele é muito relativo. Subjetivo. Porque o que é bom para mim pode não ser bom para você. Por mais que, na sua visão, aquela pessoa não seja boa, quem ficou para trás vai sofrer. Então, às vezes, eu atendo na minha sala, vai uma mãe lá porque perdeu o filho, e a mãe passa a manhã inteira conversando comigo. E eu não me incomodo de ficar ali a manhã inteira cedendo os meus ouvidos, porque ela sai dali, talvez nem com uma esperança renovada, mas ela sai dali leve. Mínimo de conforto. E eu acho que isso me satisfaz muito, fazer esse trabalho pelas pessoas, atender, quando eu trabalhava na Delegacia de Mulheres, que eu atendia... Eu ia falar disso agora. Crianças e adolescentes. Tem uma trajetória de sucesso aí. Hoje está no homicídio, está falando muito sobre homicídio, coordenador professor André. Mas a doutora Adeliana marcou muito a Delegacia de Mulheres. E hoje, inclusive, é convidada por várias instituições para falar sobre o empoderamento feminino e tudo mais. E o tempo em que a doutora chefiou a Delegacia de Mulheres em Governador Valadares? Foi um tempo marcante, não só para a sua vida, mas também para a comunidade. Isso aí é fato. Eu fiquei 7 anos na Delegacia de Mulheres aqui. E mais uma vez, uma escola, porque a gente aprende... Eu gosto de aprender com a vida das pessoas, com as histórias das pessoas. E na Delegacia de Mulheres, você escuta muitas histórias. Aquela máxima que todo mundo fala, mulher gosta de apanhar. Você acaba, quando você começa a conviver com as mulheres e você ouve essa frase, você pensa, poxa, nenhuma mulher gosta de apanhar. Às vezes a mulher permanece com uma pessoa por uma dependência financeira, por uma dependência emocional, mas ela não está ali porque ela escolheu aquilo ali. Às vezes é uma falta de escolha. Então, estar na Delegacia de Mulheres me possibilitou isso, me possibilitou ouvir mulheres, me possibilitou trocar experiências com as mulheres. E eu atendia também crianças e adolescentes vítimas de estupro. Então, quando hoje, né, eu tenho 3 filhos, quando eu converso com uma mãe que me narra que a filha dela foi molestada sexualmente, seja pelo padrasto, pelo vizinho, é como se aquilo doesse na minha carne, porque eu podia ser minha filha. Sim, né? A gente se coloca no lugar do outro. A gente se coloca no lugar. Então, estar na Delegacia de Mulheres, para mim, foi um divisor de águas. E foi um grande presente quando eu vim para cá. À época, o doutor Ailton foi que me presenteou com essa delegacia. Eu não imaginei que fosse ser um desafio tão grande, mas foi um desafio muito grande, porque muitas mulheres, às vezes, elas não querem nem que o autor seja processado. Às vezes elas querem sentar lá e serem ouvidas. E só. E elas saem de lá e falam assim, nossa, você salvou o meu dia, você alegrou o meu dia. E eu acho que isso é muito bacana. Então, o trabalho que eu faço hoje, se eu puder ajudar, toda vez que eu ministro uma palestra, em todos os locais que eu vou, eu sempre falo, nessas palestras, se uma mulher sair dali com uma mentalidade diferente, eu já ganhei, assim... O motivo de estar ali na palestra, para mim, já valeu a pena. Então, se qualquer mulher, e eu nunca deixo de atender, qualquer mulher que me aciona no Instagram, e todos os dias eu recebo muitas mensagens com dúvidas, eu fui vítima de fraude, eu fui vítima disso, e eu sempre oriento para poder dar um suporte,
Porque, infelizmente, não tem como ter um delegado de polícia em todas as cidades. Então, tem muitas cidades que carecem, que não tem um policial. E, às vezes, é uma policial mulher. Eu acho que isso é muito diferente. Porque, para eu chegar, eu, mulher, chegar para um homem e narrar que eu fui vítima de estupro, isso é muito constrangedor. Mas, quando você está conversando com uma pessoa de igual, você consegue se sentir mais acolhida. E, querendo ou não, a mulher, ela tem isso, né? A gente já tá, isso é inerente da gente, é inato, o cuidado. A gente ouve uma situação e a gente quer abraçar, a gente quer cuidar, a gente quer envolver aquela pessoa, para aquela pessoa ficar melhor. Então, eu acho que é isso. Isso é um diferencial, eu vejo, porque isso que você fala impacta, eu acho que, inclusive, os nossos alunos, o nosso público, que não é só aluno que está ouvindo, uma vez que, primeiro, muitas pessoas têm aquela impressão, é servidor público, é policial, é juiz, é promotor, não vai tratar bem. Com dignidade. Com dignidade. É importante, as pessoas às vezes sentem até, é muito humilde e não vou ter acesso, etc. Isso é uma questão de formação. E aí eu falo, antes de universidade, família. Sim, eu tenho certeza que a sua família teve algo muito positivo nisso. Aí depois a universidade. E aí sim, porque a gente tem profissionais e profissionais. Então a gente fica feliz em ver esse depoimento, que pessoa de sucesso, que preocupa com o público externo. Sim. Você não tem o dever nenhum de preocupar com a pessoa que te chama no Instagram e você está dando um feedback positivo e até de algo que realmente o seu perfil é inspiração para muitas outras pessoas. Sim. Você falou essa questão das pessoas acharem que a gente não é atingível, que a gente não é alcançável. Eu lembro que uma vez eu ministrei uma palestra no bairro Jardim do Trevo. E eu nunca tinha ido no Jardim do Trevo. E eu vou, toda vez que eles me chamam em cada lugar, e eu vou. Eu vou lá, ministro a palestra e converso com as pessoas, eu sento com as pessoas, a gente toma café. Eu lembro que nessa palestra do Jardim do Trevo, eu estava ministrando palestra para mulheres da terceira idade. E tinha um senhor nessa palestra. E ele prestava atenção, assim, com uma forma. E na hora que eu terminei a palestra, ele falou comigo assim, eu queria te pedir uma coisa. Eu, claro, pois não. Eu queria tirar uma foto com você. Eu falei assim, claro, lógico, quantas o senhor quiser. Ele falou assim, é porque eu nunca cheguei perto de uma autoridade. Eu falei assim, mas eu sou uma pessoa como o senhor? Ele falou assim, mas eu preciso mostrar para as pessoas com quem eu convivo que você esteve aqui. E eu achei isso muito bacana. E a gente tirou foto, a gente tomou café junto. E ele era o único homem no local, as outras todas eram mulheres. E ele ficou conversando comigo, contando da vida dele, contando das histórias. E ele já era um idoso, ele tinha mais de 70 anos de idade. E na hora que eu terminei, na hora que eu estava indo embora, ele falou assim, para mim foi uma honra, sem tamanho, conhecer a senhora. Eu falei, pelo amor de Deus, não me chama de senhora, me chama de você. Aí ele falou assim, pois foi uma honra. Porque é bom a gente saber que uma pessoa que tem tanto poder tem tanta humildade. Eu falei, mas eu acho que isso deveria ser de todo mundo, quando a gente tem o poder de decidir sobre a liberdade de alguém, sobre o direito de ir e vir de uma pessoa. A gente tem que tem que calçar a sandália da humildade. E para mim foi marcante, esse senhor foi muito marcante. Doutora Adeliana, quem nos vê, quem nos escuta, talvez que ainda não acompanha a doutora, tem um arroba lá do Instagram. Como é que é o arroba? Fala pra gente. É @delta_ADE. Delta_AD. Quem não acompanha está convidado a seguir, porque eu sigo e acompanho o dia a dia, a rotina da doutora Adeliana. É uma loucura, né, Tiago? E aí, essa é exatamente a próxima pergunta, viu, professor André? A Adeliana dá conta de tudo e mais um pouco. A Adeliana, mãe de 3 filhos, mãe de pet, né? Também. E aí ela se divide em 3, 4, de repente, modo delegada, e tá sentado na mesa, e tá despachando, e tá ouvindo, e tá não sei o quê, e tá atendendo. E daí a pouco modo mãe, e daí a pouco o modo mãe tem algum problema, porque o menino passa mal, a menina passa mal, você tem que correr. Então, tem tudo isso. Quem tá nos vendo, quem tá nos ouvindo, precisa entender que a dificuldade vai ter mesmo. Sempre. Mas em algum momento, até vai pensar em desistir, não vai? Eu brigo com os meus meninos. Eu moro no 13º andar. Aí tem dia que eu tô tão cansada que eu falo assim, gente, eu queria pular lá embaixo. Misericórdia. O meu filho de 14 anos fala assim, mãe, nem brinca. Eu falo, não, eu tô só brincando. Porque é muito estressante. As pessoas
me vê nas redes sociais, vê o Thiago nas redes sociais, vê o professor André. As redes sociais, elas estão muito aquém da vida real. Com certeza. A gente mostra só a parte... Só a parte boa. Oxi. Não, tem muito Eu vejo que de vez em quando você pode assim, vocês acham que é só parte boa, não é? Mas assim, você é uma exceção à regra. Eu mesmo não posso parte ruim, não. E assim, é muito corrido. E às vezes, às vezes por ausência de uma babá, porque eu dependo de uma babá, eu preciso tirar o plantão de maneira remota, plantões noturnos. Sim. E eu tiro o plantão, um dia eu filmei, eu tiro o plantão, computador, os meninos pulando, correndo, brincando, o cachorro pulando, mãe, eu quero dedeira, mãe, não sei o quê, eu quero pipoca. E a gente vai equilibrando. Eu posso falar que sai 100%? Não. Né? Nenhuma função que a gente exerce de maneira tão tumultuada sai 100%. Eu dou o meu melhor para todas as funções. Modo mãe, modo delegada, modo dona de casa. Porque a gente vive numa correria diária. Mas eu sei que às vezes eu falho. Quando eu me dedico muito na delegacia, eu deixo a desejar em casa. Chega em casa e fala, mãe, você tá... Eu não tô te vendo, mãe. Várias vezes, meu filho de 5 anos, ele virou para mim e falou assim, mamãe, por que você trabalha? Eu falei assim, porque tem que pagar as contas, tem que comprar o brinquedo, tem que pagar a escola. Ele falou assim, olha, eu não quero mais o brinquedo, então não preciso trabalhar. Não. E a gente sofre com isso. Meu filho de 14 anos, um dia falou comigo assim, mãe, a gente está tendo pouco tempo junto. E assim, aí quando me fala isso, eu morro, né? O coração naquela hora... Porque por mais que eu tente, igual lá em casa, a gente tem uma regra. Todos os dias, o meu filho de 5 anos fica o dia inteiro na escola. Mas o meu filho de 14 e a minha de 10, para almoçar, os 3 têm que estar na mesa, eu e os 2. E sem celular, sem nada. Porque é o momento que a gente tem de conversar, de trocar uma ideia. É o único momento, talvez. E assim, deles brigarem, um olha para o outro, mãe, tá me olhando, o Murilo tá respirando, a Isabela tá cheirando. É aquela coisa de irmão. Justamente. Foi, menino, para de olhar para mim. Bem isso! E assim, eu sentada, cada um de um lado, e eu vivo a vida deles, eu acho que isso é bacana. E tem vezes que eu me desespero, tem vezes que eu sento no banheiro e deixo a água cair e choro. Porque não é fácil, a gente chega num grau de estresse, num grau de cansaço, que tem hora que a gente pensa assim, não quero fazer nada, não vou fazer nada, porque eu não dou conta. Aí, às vezes, eu mando para o meu chefe, olha, hoje eu não tenho condição de ir na delegacia, porque assim, o nível como diz a minha filha, o meu nível social está muito baixo. Então, eu não consigo hoje sair de casa. E eu despacho de casa. Graças a Deus, eu tenho um chefe fantástico, é o doutor Índia. Ele é muito parceiro, ele vê toda essa luta, toda essa correria, ele sabe como é que é difícil ser mãe, ser delegada de polícia, ser dona de casa. Eu sou dona da minha casa, as pessoas olham para mim e falam assim, não deve lavar um copo. Mentira, arrumo cozinha, lavo, passo, varro, passo pano, lavo banheiro, faço tudo igual todo mundo faz. Porque a vida é isso aí. Então, assim, eu gosto de ser isso, eu quero que as mulheres se inspirem, talvez sim. Porque a gente dá conta. Uhum. Eu sempre brinco que Deus dá o frio conforme cobertor. E no dia que estiver desesperada, se tranca no banheiro, chora, respira, apruma o corpo e vai para a luta, porque a batalha continua. Eu sempre falo com meu filho, porque meu filho ele acha que o relógio vai parar e esperar ele. Para ir para a escola, principalmente. Eu falo assim, meu filho, nada vai parar para você continuar a sua vida. Então, a vida segue normal. Segue. Então, eu sempre falo quando as meninas falam assim, como é que você dá conta? Eu falei, gente, entra no banheiro, chora, 5 minutos de choro, chora compulsivamente. Pega a toalha, enxuga e bora. Porque a vida está passando e a gente dá conta. É isso mesmo. Na verdade, e a mulher, professor Thiago, diferente de nós, homens, é peculiar, né? Elas conseguem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo uhum. Que o homem já não consegue, né? Então o seu sucesso também, claro, mérito, mas também é peculiar da mulher. Sim. É porque a gente não ia conseguir. Eu sempre falo isso. Nós, desde pequena, a gente é treinada para isso. A gente já entra no mundo, sabe? Olha, eu sou mãe, eu sou mulher, daqui a pouco eu vou ser mãe. E assim, por mais que se tenha um marido, se tenha um parceiro participativo, atuante como pai e tal, na hora do vamos ver, é a mãe. Na hora da febre da noite, é a mãe que está lá. Na hora de amamentar, é a mãe que está lá. Então, é inerente da gente. Igual eu falei, a questão do cuidado. A gente tem isso na gente, né? Basta ver que a grande maioria das profissões de cuidado, a maioria das pessoas são mulheres, professoras, pedagogas, enfermeiras, técnicas de enfermagem.
são mulheres, porque a gente tem isso, é o cuidado que é inerente à mulher. É justo? Não sei. Doutora Adeliana, quem está nos ouvindo, então, já foi convidada a seguir a Adeliana. Agora Sim, eu quero uma sim. palavra para quem está ouvindo e está assim, meu Deus, não sei se vou conseguir, será que é isso mesmo? Para o nosso aluno que está pensando no concurso público, da Polícia Civil, quer ser delegado igual a Adeliana, quer ser delegado. A palavra que a doutora Adeliana, que é egressa de sucesso do nosso curso de Direito, tem para essa turma. Fala para gente. Gente, vamos lá. Faculdade é uma coisa muito séria. Se você faz uma faculdade de boa, se você faz uma faculdade com dedicação, com estudo, o caminho a trilhar para passar no concurso público é muito mais curto. Então, lei seca, alunos de direito, né, código, lei seca, aquilo ali é a base de todo concurso público, é estudar mesmo, sugar ao máximo dos professores dentro de sala, porque se o professor está ali, ele tem toda uma trajetória. Então, ele sabe, ele tem um motivo para estar ali. E ele quer passar aquilo que ele sabe. Eu acho que a grande dica que eu deixo hoje é isso. É aproveitar ao máximo o nosso período de faculdade. Porque depois que passa esse período, você vai ter conta para pagar, você vai ter boleto, você vai ter um monte de coisa que vai te sugar um pouco essa energia. Então, durante a faculdade, as coisas são mais simples, são mais fáceis. Então, é enfiar de cabeça, entrar de cabeça nos estudos de faculdade, ler mesmo, lei seca, e sugar os professores, porque eles têm muito conhecimento. E agora, para quem está nos vendo e ouvindo e que ainda não é aluno, está pensando em fazer direito, por que tem que escolher a Univale, doutora Adeliana? Vem comigo. Gente, porque a Univale, vocês vão adorar isso aqui, a Univale é fantástica. Eu vou falar do meu tempo, professores incríveis com quem eu aprendi muito, muito, muito. E a gente tem um campus maravilhoso. Eu acho que são poucos lugares que tem um campus com essa estrutura que a Univale tem, esse gigantismo que a Univale tem, não só do campus 1, eu digo mais do campus 2, os alunos do campus 1 explorarem o campus 2, porque isso aqui é fantástico. É isso aí, nós estamos encerrando aqui esse bate-papo gostoso, porque a hora já chegou no limite aqui. Esse foi o nosso encontro com uma egressa de sucesso, a doutora Adeliana Xavier, delegada de polícia por Minas Gerais, que formou-se aqui na nossa instituição, contou um pouquinho da sua trajetória aqui, já deixei o @, sigam. Ao meu lado, o nosso coordenador, professor André Rodrigues. Aproveita para... Professor Tiago, dentre todos os egressos, ao longo desses 30 anos, foram muitos. Eu peguei lá os e-mails, nossa, milhares. Exatamente. E muitos, eu vejo, procurador não sei aonde, juiz não sei aonde, né? Não sei o que, tal. É muito gratificante, pra gente é uma honra ter essa mulher de garra, de sucesso, que faz história e que representa todos os egressos. Exatamente. Não tinha como nessa sala a gente pegar esse povo todo. A gente falou, vamos escolher uma. Escolhemos a Adeliana e eu acho que essa fala dela é totalmente motivacional para todo mundo que nos ouviu. Exatamente. Obrigado, doutora Adeliana. Eu que agradeço a oportunidade. Para mim foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. Até a próxima.